Salve a igreja, uma paz do Senhor, amém? Amém? Vamos abrir a palavra em Salmos, capítulo 6, versículo 9. Salmos 6, versículo 9. Todos acharam? Amém. Diz assim: o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Senhor, feliz eu posso na tua palavra, meu Pai, e eu me submeto ao teu senhorio nesta noite, reconhecendo o teu grande poder, a tua majestade, a tua soberania, a tua grandeza, meu Pai. Eu me esvazio de mim mesmo, de todos os pensamentos, todas as ideologias, todo o conhecimento humano, meu Deus, e me submeto a Ti nesta hora. Que o Senhor me use como teu instrumento, Deus. Que o Senhor me use como um canal de bênção nesta noite. Eu te peço também, Senhor, que o Senhor envie anjos, guerreiros com espada desmanhada do fogo das mãos, para desfazer, anular toda a ação dos infernos neste lugar. Que o Senhor tome a atmosfera deste lugar, meu Senhor, e que o Senhor expulse, em nome de Jesus, todo espírito roubador da semente, todo espírito de inquietação, todo espírito de comichão, em nome de Jesus, seja paralisado pelo poder que há no nome de Jesus. Neste lugar, somente o teu Santo Espírito, Senhor, tem liberdade de agir, de atuar. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Saudade, igreja. Saudade, saudade, Deus. Aleluia. O Senhor é lindo, né? E Ele encaixa todas as coisas. Parece que eu estava ali e anotando aqui o esboço, o que ele falou, com as ministrações da canção, com o que a pastora falou, né? Em relação à oração, em relação ao prumo. Deus é demais, demais. E eu, estudando esse versículo que fala sobre o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. E existem 4 tipos de formas de se falar com Deus: a oração, a petição, o clamor e a súplica. E eu vou falar um pouco sobre cada um. A oração é falar com Deus, é dirigir a Ele palavras, pensamentos, né? Pode ser feito em público, pode ser feito em particular. É o ato mais simples da comunicação entre nós e o Senhor, né? E é citado na Bíblia como um ato de comunhão, um ato de intimidade com Deus, e deve ser feito diariamente, né? É algo que você tem que fazer assim como você escova o dente, assim como você se alimenta. Você precisa ter comunhão com o Senhor, você precisa se comunicar com Ele. E algumas citações eu trouxe aqui em que a oração acontece na Bíblia. E aí a primeira citação eu botei: Jesus orou no seu batismo, que está lá em Lucas 3:21. Vamos dar uma passeada aqui um pouco. Lucas 3:21. E diz assim: ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que, enquanto ele orava, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E do céu veio uma voz que dizia: você é meu filho amado, em quem me agrada. Né? Ele estava ali sendo batizado, e ele orou, e ao ele orar, ele foi batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu como pomba e pousou nele. E ali foi confirmado a Trindade, né? Jesus, a voz, o Espírito Santo como a pomba e a voz de Deus, né? Confirmando a Trindade Santa. E o segundo ponto que eu trouxe foi: Jesus orou antes de escolher os 12. Você dá só uma passadinha que está lá em Lucas
6:12. E diz assim: naqueles dias Jesus se retirou para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou assim os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Ou seja, na escolha, para tomar uma decisão, para fazer uma escolha ministerial, Jesus orou antes de escolher quem estaria ao lado dele, quem faria parte, daquela comissão que iria transformar aquelas cidades. E o terceiro tópico que eu trouxe foi: Jesus orou na multiplicação de pães, que está lá em João 6:11. E diz assim: então Jesus pegou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. Para realizar o milagre, antes de realizar da multiplicação de pães e peixes, o Senhor orou. E Jesus orou na cruz. E o comando continua para a gente, Em 1 Tessalonicenses 5,17 diz o quê? Orai sem cessar. E por que você está trazendo isso, olha? Porque Jesus, como Filho de Deus, ele em certos momentos precisou orar. Ele se retirou para orar. Então, quem somos nós para tomar decisões aleatoriamente? Vou fazer isso, vou fazer aquilo, sem antes consultar Deus, se é para fazer ou não. Sem antes falar com o Senhor: Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer que eu faça? Senhor, é isso mesmo, a decisão é essa, a decisão assertiva é essa. E muitas vezes nós saímos aí fazendo, e depois vem as consequências, e depois a gente mesmo quer botar a culpa em Deus. Senhor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, mas tomou a decisão errada. E toda decisão errada vai vir uma consequência ruim. Então, eu trouxe isso para que a gente venha entender que a gente precisa estar alinhado com o céu. A gente precisa estar alinhado com a vontade de Deus. Não é simplesmente chegar e fazer as coisas de qualquer maneira, porque nós não somos qualquer povo. Nós não somos qualquer pessoa. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Então precisamos estar alinhados com os céus, para que a vontade dele seja feita aqui na terra. Assim, o segundo tópico que eu trouxe foi a petição. São pedidos feitos a Deus dentro da oração, que é a maioria das nossas orações, Nós pedimos saúde, pedimos por alguém, por cura, por uma vida melhor, Pedimos por proteção, por ajuda. E esse tipo de oração é respaldada pela Bíblia. Em Mateus 21:22 diz assim: e tudo que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Porém, devemos ter cuidado ao pedir. Nossa petição tem que estar alinhada à vontade de Deus, que foi o que eu falei anteriormente. Em João 15:7 diz assim: se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, se vocês permanecem na palavra, se a pastora falou assim, que isso, orar na palavra, porque o Senhor não tem como negar a si mesmo, Ele não vai negar um pedido. Quando você ora na palavra: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas dores, e Ele não tem como negar esse pedido, porque está escrito, e Ele vela, Ele está ali atento com a palavra dele para cumpri-la em nossas vidas. Então precisamos orar alinhados à palavra de Deus, ao comando que Ele deixa na palavra. E do contrário, escrito está em Tiago 4, do 2 ao 3, diz assim: vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjar nos seus prazeres. O cuidado, a gente precisa entender o que eu estou pedindo aqui, Senhor, nessa
Porque às vezes o Senhor nos dá um comando, filho, é isso aqui. E a gente começa a insistir, não, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Senhor, por favor, me dê essa porta de emprego. Filha, mas essa porta de emprego vai te impedir de fazer a minha obra. Mas essa porta de emprego vai te impedir de você cultuar. Mesmo assim, a gente fica insistindo. Ah, Senhor, eu quero, eu quero, eu quero. E aí depois as consequências. Como é que fica? Então vamos ter cuidado naquilo que a gente pede. Cuidado naquilo que sai da nossa boca ao orar. Porque a palavra é vida, como a pastora falou. Né? A vida e a morte estão no poder da língua. Então cuidado do que você tem pedido. Cuidado do que você tem proferido. Cuidado das palavras que você tem lançado para o seu irmão, para a sua casa, para os seus filhos, para o seu cônjuge. Cuidado. E o terceiro tópico que eu trouxe foi a súplica. A súplica é um ato de pedir com humildade e perseverança. Aquele que suplica sabe que precisa daquilo que pede, mas sabe também da sua posição diante de Deus. Sabe quem é, seus erros, sua incapacidade, sua dependência. Isso faz com que se aproxime do Senhor com o coração quebrantado e humilde. E em Salmo 51:17 diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, e um quebrantado coração o Senhor não despreza. Né? A canção de Fernanda diz: um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu para nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu para nós. Um quebrantado coração move a mão de Deus ao seu favor. Por isso, quando você estiver diante dele, se renda, seja humilde. Deus, eu quero isso por causa disso, disso e disso. Porque não adianta camuflar. Ele tudo conhece, ele tudo vê. Ele sonda o seu coração, ele sabe exatamente a intenção de que você está pedindo. Ele sabe por que você está pedindo. Então, seja humilde diante do Senhor. Reconheça a sua pequenez diante dele. Deus, eu quero isso, mas eu sei que eu sou falha, eu sei que muitas vezes eu erro. Mas, por favor, Senhor, olha para mim. Olha para mim. E a súplica tem um pouco do que temos no clamor. Ou seja, uma urgência, um grito, um pedido muito necessário, uma esperança de uma intervenção urgente, uma ajuda de Deus. E a referência que eu coloquei aqui está em 1 Reis 20:1-6. 1 Reis. Desculpa, não é 1 Reis, 2 Reis 20:1-6. E diz assim: por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, lembra-te de mim, que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. Ezequias orou, chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi seu pai: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eis que eu vou curá-lo. Ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim
essa ousadia de falar isso? Que andamos em integridade com o Senhor? Que estamos fazendo o que é reto? Será que estamos fazendo verdadeiramente o que é reto diante do Senhor? Para chegarmos e falar assim e mudar as circunstâncias naquele momento e mudar a sentença de morte que já estava decretada. Precisamos avaliar o nosso coração, avaliar como estamos clamando ao Senhor, o que temos pedido, né? E o rei Ezequias recebeu a bênção dele, por estar com o coração quebrantado e estar diante de Deus com sinceridade e humildade. E o quarto tópico que eu trouxe foi o clamor. O clamor é o tipo de oração mais urgente, que é feito geralmente em momentos difíceis e complexos da vida. No Salmo 131 fala assim, o salmista implora pela ajuda de Deus. Ele fala assim, das profundezas, eu clamo a Ti, Senhor. Ou seja, de uma situação extremamente grave, né? Ele diz, das profundezas eu clamo a Ti. E em Salmos 31, 22 diz que o clamor é apresentado como um grito de socorro. E diz assim, eu disse na minha pressa, estou excluído da Tua presença, mas Tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando clamei por socorro. Extremamente urgente. E eu trouxe aqui, que está lá em Marcos 10, 46 a 52, um exemplo de clamor. Marcos, capítulo 10, do 46 ao 52. E diz assim, e foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse, chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo, coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde Jesus estava, que ele perguntou, o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu, mestre, que eu possa ver de novo. E então Jesus lhe disse, vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Algumas coisas me chamaram a atenção nesse texto. Ele estava à beira do caminho. E quando eu li isso, me veio à memória a parábola do semeador. E no versículo 13 e 4 da parábola, diz assim, escutem, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. E no versículo 15 explica, né? Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada deles. Então ele estava ali à beira do caminho, ele ouviu falar de Jesus, né? E alguns dos que estavam seguindo Jesus tentou parar ele, tentou calar ele. Ou seja, a semente foi jogada. E aqueles que estavam caminhando com Jesus como se fossem discípulos, não sei, eles vieram e tentaram roubar a palavra que foi lançada sobre ele. E muitas vezes nós estamos assim, na beira do caminho. A palavra vem, entra, a gente se alegra, mas Satanás vem e rouba a palavra, como aqueles homens estavam fazendo. Ele recebeu a boa semente e resolveu pedir ajuda a quem realmente poderia ajudar. O inimigo tentou roubar a palavra,
palavra diz, o Senhor diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não estava no caminho, ele estava à beira do caminho, ele estava sendo roubado. E quando estamos à beira do caminho, não recebemos o alimento. Não estamos sendo alimentados. E ele estava naquele lugar de vulnerabilidade. Mas a partir do momento, quando o Senhor chamou ele, e ele se levantou, e ele foi para Jesus, ele foi para o caminho. E a palavra que foi lançada no caminho não foi roubada, porque ele conseguiu ver novamente. E nós precisamos atentar para isso. Será que não estamos sendo roubados? A palavra oração diz o quê? Oração. Ele orou, mas ele agiu, ele levantou, ele largou a capa. E eu, estudando sobre essa capa, disse que era o que fazia com que ele conseguisse pedir esmola. Era a zona de conforto dele. Mas ao ouvir Jesus chamar, Jesus estava batendo a porta daquele cego. Ele estava batendo a porta, assim como ele faz comigo e com você todos os dias. Filha, posso entrar? Posso cear com você? E ele ouviu a voz do Senhor. E eu gostaria de saber quem é você nessa história. Quem é você? Você é o cego que está fora do caminho, que está fora do prumo, que está de qualquer jeito torto, que está sem receber a semente porque está sendo roubado? Quem é você? Aquelas ovelhas gordas que estavam se alimentando e não queriam que o cego se alimentasse? Quem é você? Ou você é aqueles que apoiaram o cego? Não, levanta-te, levanta, ergue-te. Ele está te chamando, e quando ele chama, algo acontece. Quando ele chama, vidas são transformadas. Quando ele chama, as águas são balançadas e você consegue mergulhar e ser curado. Quando ele chama, a situação não é mais um problema, vira uma solução, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Quem é você nessa história? Quem é você, igreja? Vamos lá para Ezequiel 34, 17 a 23. Ezequiel 34, do 17 ao 23. E diz assim: quanto a vocês, minhas ovelhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Será que não lhes basta a boa pastagem? Ainda precisam pisar os pés o resto do pasto? E não lhes basta o fato de terem bebido água limpa? Ainda precisam turvar o resto com os pés? As minhas ovelhas têm de comer o que vocês pisam com os pés e beber o que vocês turvaram com os pés. Por isso, assim lhes diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras. Visto com um lado e com o mundo vocês dão empurrões e com os chifres rechaçam, ou afastam, afoguentam, resistem, contrapõem, contradizem, refutam todas as ovelhas fracas, até que as tenham espalhadas por toda a parte. Eu livrarei as minhas ovelhas para que não mais sirva de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Percebemos que a cegueira maior não estava no cego Bartimeu. A cegueira maior estava naquelas ovelhas que estavam se alimentando, ou seja, não estavam se alimentando e não estavam deixando o cego se alimentar. Não queria que o cego se alimentasse. Que tipo de ovelhas somos nós? Será que estamos
estômago, estamos nos alimentando com a palavra, nos enchendo. Eu estou cheia de Deus, estamos nem aí para a ovelha que está do nosso lado, com o nosso irmão. Que tipo de ovelha somos nós, igreja? Será que estamos permitindo com que os outros se alimentem? Ou estamos apenas nos alimentando e sujando o alimento do outro? Passando aquilo que não é para passar, falando coisas que não é para falar, direcionando o que não é para direcionar, tomando o papel que não é seu. Será que vocês têm sido essas ovelhas? Que ovelhas temos sido? É o Senhor quem julgará entre ovelhas gordas e ovelhas magras. Vocês não acham que estão alimentados demais para ficar aí só sentada, ocupando um banco? Vão atrás das outras ovelhas. Quem gera ovelha é ovelha. Não fique esperando a pastora fazer um movimento, a pastora fazer isso. É você, cada um vai dar conta do seu papel. É você, o ID é para todos. O ID não foi só para pastores, não foi só para líderes. Mas meu líder não faz, faça você o que você quer que ele faça. Tome posição de ovelha do Senhor. Tome posição e comece a evangelizar. Ou você tem se alegrado de chegar num culto de domingo, um culto evangelístico que não tem um visitante? Será que temos sido ovelha mesmo? Ou temos sido esses bodes aí que estão empurrando, que estão dando os chifres? Quem tem sido você na casa do Senhor? Será que na circunvizinhança da sua casa não tem uma pessoa para você chamar para o culto? Será que num caminho, num trajeto até a igreja, você não consegue convidar uma pessoa para o culto? Ou o seu testemunho não permite isso? Ou o seu testemunho tem manchado a sua reputação e você tem vergonha de chamar alguém para a casa do Senhor por conta do mau testemunho que você tem dado? Se coloque na posição de ovelha magra e comece, se alimente e dê alimento para o outro. Não seja guloso, não seja glutão. Pense no outro, se coloque no lugar do outro. E a palavra do Senhor em Apocalipse 3, 14 a 21. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Apocalipse. Aleluia. 3. Do 14 a 21, diz assim: ao anjo da igreja no Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino
igreja. Será que não estamos sendo como essa igreja aqui? Se achando, estou cheia, estou linda, arrumada, não me falta nada. Se eu tenho abençoado as minhas finanças, na minha casa tem comida, na minha casa tem eu tenho vestes, eu tenho cobertores, eu como o que eu quero, na hora que eu quero, eu faço o que eu quero. Mas o Senhor tem nos alertado e Ele está às portas. Compre esse colírio, peça ao Senhor, Senhor, limpe as minhas vestes. Eu não posso, Senhor, eu sei que eu não entrarei no céu da forma que eu estou. Peça ao Senhor para tirar as escamas dos seus olhos, para tirar o embaço que está nos seus olhos. Edmundo estava louvando, cantando, que não deixe que a tristeza, as lágrimas embacem o seu olhar. Peça ao Senhor esse colírio dos céus e não se permita viver como os cegos, não se permita viver como ovelha gorda, não se permita a ser orgulhoso, não se permita achar que você é o bambambam do reino de Deus, porque você não é. O poderoso é o Senhor. E é Ele quem usa quem Ele quer. Quem é você para achar porque ela chegou agora hoje? O Senhor usa quem Ele quer. E eu já estava com essa mensagem preparada. Eu não sabia de nada que iria falar aqui no culto, mas o Senhor é quem sonda e conhece o coração. E eu vim a viagem perguntando: Senhor, Deus, é essa mesmo? É essa palavra mesmo, Senhor, que o Senhor quer que eu fale? E quando eu cheguei aqui, o Senhor confirmou mais uma vez. Ele está nos chamando a atenção porque Ele nos ama. Não há tempo para brincadeiras. Não há tempo para ficar: ai, hoje eu vou para o culto assim, eu vou para o culto assado. Ai, hoje eu não vou não, porque eu já vim de manhã. Porque é isso, porque é aquilo. Ah, porque a pastora não me chamou. Porque a pastora não... Gente, chega de mimimi. Chega de mimimi no reino de Deus. Vamos buscar as almas perdidas. Quantas pessoas passam aí na porta da igreja? Será que você não consegue vir meia hora mais cedo e convidar? Será que você não consegue vir um pouquinho mais cedo e chamar: venha, vai acontecer um culto aqui agora? E declarar: eu não consigo. Isso tem fluído dentro de mim como um rio. Eu não consigo mais, Deus, viver na mesmice. Eu não quero mais, Senhor, pregar para pessoas que já estão cheias da Tua palavra. Eu não quero mais, Senhor, gastar o meu tempo com quem já Te conhece. Há muitas pessoas precisando ouvir. Há muitas pessoas necessitando ouvir a palavra de Deus. E como ouvirão se você não quer pregar? Ah, Senhor, eu quero ser uma missionária como Deus, quero ir para São Paulo. Ah, Senhor, eu quero ir para a Índia, quero ir para os Estados Unidos. Você não quer nem pregar para os seus vizinhos? Está querendo fazer a obra missionária? Você acha que o chamado dela começou aonde? O Senhor já foi brotando na vida dela. Não foi de uma hora para outra para se aparecer: ah, eu estou lá, eu estou conheci. Ela sabe, e os pais dela sabem o preço de oração que foi pago.
ali fazendo aquilo que a gente não pode fazer. Olhe para aquelas crianças que são usadas lá na sede, porque foi assim que começou na vida dela. Eu olho para Samara, que eu sei que tem sido lindamente usada. Eu olho por todos, eu olho pela Nissi, pelas portas abertas. Eu fico vendo no Instagram missões, eu fico olhando e o Senhor, Deus, eu sei que o Senhor não me chamou para isso, mas o Senhor me chamou para orar por isso. E eu sou feliz assim. Eu sou feliz assim em sustentar, Senhor, os teus filhos através da oração. Quantas pessoas você passa na rua e vê que precisa de oração, mas você não tem coragem de orar. Mas você não tem coragem de colocar sua mão ali de profeta, de profetisa do Senhor e liberar a palavra de vida. O Senhor não me trouxe aqui à toa, igreja. E eu sei que o Espírito Santo está falando com você, que tem negligenciado a voz do Senhor, que tem negligenciado o chamado de Deus, que tem negligenciado o chamado dele às madrugadas. Quantas vezes ele tem batido a porta? Filha, eu quero falar contigo. E você tem dado os ouvidos a quem? Quantas vezes ele tem te chamado, vai ajudar minha filha, sustente ela em oração, pergunte se ela precisa de algo, mande uma mensagem de incentivo, e você não tem feito, e você tem negligenciado a voz do Espírito Santo. Mas nesta noite o Senhor me trouxe aqui para tirar as escamas dos seus olhos, para fazer aquilo que Ele determinou que eu fizesse. E eu te peço em nome de Jesus que você se levante e que você venha aqui à frente. Todos vocês que têm negligenciado a voz do Senhor, que têm feito as coisas da sua maneira, eu te peço em nome de Jesus que você venha aqui na frente. E o Senhor irá desfazer, pelo poder que é o nome de Jesus, todo o embaraço, tudo aquilo que tem te atrapalhado a fazer a obra de Deus. Porque a palavra do Senhor diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas você tem buscado as demais coisas antes das minhas coisas. Igreja amada do Senhor, o Senhor te desperta nesta noite. Abra os teus olhos espirituais e enxergue. Ele está às portas, Ele está chegando e Ele precisa te encontrar, amada, limpa, santa, purificada. Ele precisa te encontrar imaculada. Ele precisa te encontrar pronta para subir. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Ou você acha que você vai subir de qualquer maneira? Ou você acha que você vai subir assim, pegando ponga na oração do teu irmão? Ou você acha que você vai subir assim de qualquer jeito? Se desperte enquanto há tempo. Se desperte enquanto há tempo. Esse foi o recado que o Senhor nos trouxe nesta noite para falar com vocês. E eu peço em nome de Jesus que vocês venham aqui à frente, receber a oração do Senhor. E o Senhor irá mudar as circunstâncias. Ele te dará estratégias do alto. Ele te capacitará para fazer tudo aquilo que Ele tem chamado você para fazer. Não negligencie a voz do Espírito Santo. Não negligencie. Ele está neste lugar. O Senhor está com a igreja. Ele está aqui. Se renda a Ele nesta noite. Peça a Ele: Senhor, não tenho força, mas a força vem na sua fraqueza. A força do Senhor vem na sua fraqueza.
O Senhor já falou